Olá, como vocês estão, meus queridos? Espero que estejam bem, cuidando da saúde de vocês. É o mais importante nesse momento, né? Sabemos que os tempos são difíceis, mas nós vamos passar por isso juntos. Enquanto isso não passa, vamos continuar estudando de casa e dessa forma cuidando da nossa saúde e dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de língua portuguesa. Formação de palavras, especificamente sobre a derivação. Bom, formação de palavras. Chama-se de formação de palavras o conjunto de processos morfossintáticos da língua, que possibilitam a criação de novas palavras. Existem vários processos. Um desses processos é aquele que nós vamos falar sobre ele hoje, é o de derivação. Vamos ver as possibilidades desse processo de derivação. E aí nós temos que lembrar de algumas situações, né? Vamos lembrar que existem palavras que nós vamos chamar de primitivas e derivadas. As primitivas são aquelas que não resultam de uma outra palavra. Por exemplo, sol. Mas nós temos as derivadas, formadas a partir dessas palavras primitivas. Por exemplo, se eu tenho a primitiva sol, a derivada solar, ok? E é bom lembrarmos também que existem palavras que nós vamos classificar como simples e compostas. Simples é aquela que só tem um radical. É o caso de sol, é o caso de pé, ok? E temos aquelas que são compostas, que serão formadas por mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, girassol, couve-flor, ok? Só um lembrete para nós continuarmos a falar sobre esse processo de formação. Bom, aí vamos lembrar de algumas situações aqui, ó. Elementos mórficos da língua portuguesa. Eu chamo de elementos mórficos por quê? Porque eu posso classificá-los, tá certo? O primeiro é o radical, morfema que traz em si a significação básica de um vocábulo, de uma palavra. Olha ali o exemplo, ó. Casa, casarão e casebre. Qual é o radical dessas palavras? Qual é o morfema que traz a significação básica? Olha lá, C-A-S. Certo? Bom, nós temos que falar também sobre os afixos. O que são os afixos? Eu posso ter dois. Eu posso ter um prefixo e eu posso ter um sufixo. Olha ali, eu peguei o radical feliz. Se eu acrescentar a esse radical feliz um prefixo, eu vou formar a palavra infeliz. Ok? Se eu pegar esse radical e acrescentar o sufixo mente, eu formo a palavra felizmente. Mas eu ainda posso acrescentar o prefixo e o sufixo ao meu radical feliz e vou formar que palavra? Infelizmente. Tá certo? Bom, então nós temos dois afixos. Um eu chamo de prefixo, é aquele que eu vou colocar antes do meu radical, e o outro eu chamo de sufixo, é aquele que eu vou colocar depois do meu radical. Tudo bem até aí? Então vamos continuar. Bom, processo de formação de palavras. Lá no comecinho do vídeo, eu falei com vocês que existem vários processos de formação. Nós vamos estudar todos eles. Só que nós vamos começar a falar sobre a derivação, as possibilidades desse processo de formação. A primeira pode ser a derivação prefixal ou prefixação. Eu estou te mostrando os dois nomes porque você pode encontrar com um nome num livro ou com o outro nome, são só nomenclaturas diferentes, mas é o mesmo processo. Bom, se eu pegar a palavra fazer e a partir dela eu formar a palavra refazer. Qual foi o processo que eu usei para formar essa nova palavra? Eu acrescentei um prefixo. Por isso, eu formei a palavra refazer. Como eu acrescentei um prefixo, qual é o processo de formação que eu usei para formar a palavra refazer? Uma derivação prefixal ou prefixação. Agora, olha o segundo exemplo. Eu peguei a palavra real e a essa palavra eu acrescentei um sufixo.
Eu acrescentei o sufixo mente e aí eu formei a palavra realmente. Qual foi o processo de formação que eu usei para formar a palavra realmente? Eu acrescentei ao meu radical um sufixo. Por isso eu tenho uma derivação sufixal ou sufixação. Viu como é fácil? Vamos continuar. Mas eu ainda tenho outras possibilidades, eu ainda tenho outros processos de derivação. Agora, nós vamos falar sobre a derivação parasintética ou parassíntese. Nesse processo, a palavra nova se forma a partir da presença simultânea de um prefixo e de um sufixo anexados ao radical primitivo. Olha lá, eu peguei o radical alma, olha ali, ó, que está em branco, e acrescentei a ele simultaneamente o prefixo des e o sufixo ado. E aí eu formei a palavra desalmado. Olha só, se você tirar o prefixo dessa palavra, des, qual é a palavra que você vai ter? Tenho certeza que você repetiu aí, almado. Essa palavra não existe. Vamos fazer o contrário. Se nós retirarmos o sufixo agora, vai ficar o quê? Desalme. Essa palavra existe? Ela não existe. Então fique atento, porque na derivação parasintética ou na parassíntese, o acréscimo é simultâneo. Se você retirar um dos dois, a palavra deixa de existir. Uma outra observação importante sobre a derivação parasintética é que ela é um processo que geralmente forma verbos e não nomes, ok? Mas aí nós temos uma outra possibilidade, é aquela derivação que eu vou chamar de prefixal e sufixal. Ao processo de derivação em que se cria uma palavra com prefixo e sufixo, mas não simultaneamente, de modo que a palavra faça sentido, ainda que só com um ou outro, damos o nome de derivação prefixal e sufixal. Olha o que acontece agora nessa letra D. Preste atenção porque é simples. Olha ali o meu radical, leal. Vamos retirar, eu acrescentei o prefixo des e o sufixo dade. Agora vamos retirar. Se você retirar o prefixo, qual é a palavra que vai ficar? Tenho certeza que você repetiu aí, lealdade. Essa palavra existe? Existe. Mesmo que eu tire o prefixo dela, ela continua existindo. Agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer agora com o sufixo. Vamos retirar esse sufixo. O que vai ficar? Tenho certeza que você disse aí, desleal. A palavra também existe. O que eu quero que você perceba é que tanto na derivação parasintética quanto na derivação prefixal e sufixal, prefixos e sufixos serão colocados na palavra. Porém, na parasintética, se nós retirarmos, ela deixa de existir. Na prefixal e na sufixal, se você retirar, a palavra não deixa de existir, tá certo? Bom, mas nós temos também aquilo que nós vamos chamar de derivação regressiva ou regressão. É quando a palavra nova se forma com a retirada de elementos da palavra primitiva. Até agora, vimos casos em que a derivação ocorre por meio de acréscimo e da ampliação. Esse processo, a derivação regressiva, apresenta o contrário. Reduz-se a forma primitiva. Eu vou repetir, hein? Reduz-se a forma primitiva. Tá certo? Olha lá. Falar, fala. Gritar, grito. Uma observação muito importante aí é a seguinte, ó. A regressão é um processo que normalmente gera substantivos que indicam ação e a eles chamamos de deverbais por derivarem de verbos, tá certo? Muito bem. Aí nós temos aí a última possibilidade de derivação, é a derivação imprópria ou conversão. É quando a palavra nova surge por um processo de mudança de classe gramatical, sem haver, no entanto, modificação de sua forma.
Então vamos lembrar, o que que são as classes gramaticais? São aqueles 10 grupos da língua portuguesa: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, nós já revisamos isso. Então, todas as vezes que eu mudar a classe gramatical de uma dessas palavras, eu vou ter uma derivação imprópria ou conversão. Olha lá, o não, substantivo gerado de advérbio, monstro, adjetivo gerado de substantivo. Aí eu coloquei dentro de uma frase para você perceber, ó, os bons serão recompensados. Se eu te der a palavra bons e pedir para você analisar essa palavra fora de um contexto, você vai falar para mim assim: professor, é um adjetivo, verdade. Agora, quando eu coloquei dentro desse contexto aí, ela deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Por isso eu tenho uma derivação imprópria, porque eu mudei a classe gramatical dessa palavra. Tudo bem? Lá na sua apostila, você vai encontrar outros exemplos de derivações impróprias, tá certo? E aí é só lembrar que mudei a classe gramatical, derivação imprópria ou conversão. Tudo bem? Bom, agora vocês vão fazer todos os exercícios do capítulo 10. Se tiver alguma dúvida, já sabe, vai me chamar pelo WhatsApp no privado, tem o nosso plantão de dúvidas e aí nós vamos resolver essas dúvidas que possam aparecer. Mas é só prestar atenção, porque o assunto não é complicado, tá certo? Tenham uma boa semana, cuidem-se. Estou com muitas saudades. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Amo vocês, tá?